Hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades dos X-Men que vocês nunca tinham ouvido em nenhum outro canal. Estão preparados? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer um acordo aqui. Se eu falar no vídeo alguma coisa que vocês não sabiam sobre os personagens, se inscreve no canal e ativa o sininho e dá aquela força pra gente. Agora, caso você saiba alguma coisa mais interessante que eu não falei por aqui, por favor, coloca nos comentários para que outras pessoas possam ver. Então, sem mais enrolação, vamos começar a nossa lista. Todos conhecem o líder dos X-Men, Scott Summers, o Ciclope. Conhecido por suas famosas rajadas óticas, ele é um importante personagem com várias curiosidades, então vamos falar de algumas delas. Scott não consegue controlar suas rajadas. Isso se dá por um acidente quando ele era criança que o fez bater a cabeça e perder essa capacidade. Seus outros dois irmãos também têm poderes de manipulação de energia, mas eles têm controle melhor sobre isso. Outra curiosidade é que, na verdade, ele não produz rajadas de energia, e sim, seus olhos abrem pequenos portais para uma dimensão composta por energia, que extravasa pelo olho, e por sinal, essa dimensão é da cor amarela, e fica vermelha apenas por causa dos óculos de quartzo rubi. O grande vilão e amigo do Professor X, Magneto, é um dos mutantes mais fortes do universo, podendo controlar tudo relacionado ao magnetismo, inclusive raios. A curiosidade que vamos apresentar aqui está relacionada com seu capacete icônico. Ele foi feito pelo próprio mestre do magnetismo para impedir o seu amigo/rival de conseguir entrar em contato com a sua mente. Na frente desse elmo existe um símbolo, que originalmente era um M invertido e fazia referência a seu nome. Com o passar do tempo, ele acabou se alterando muito. Um detalhe interessante é que existe um outro personagem que usa a mesma tática do elmo contra o Professor X, o irmão adotivo do professor, o Fanático. Vampira é uma das mutantes mais poderosas do X-Men, pelo menos em questão de força física, mas isso não tem nada a ver com seu poder original. Seu poder é basicamente roubar o poder de outras pessoas e apenas isso. Como foi mostrado em X-Men Evolution, a sua força e o seu voo vieram de um outro lugar. Durante uma das missões que a sua mãe adotiva dava a ela, a Mística, ela foi obrigada a entrar em contato com uma outra heroína, a Capitã Marvel, e durante esse contato ela acabou não conseguindo desfazer o vínculo e absorveu permanentemente seus poderes. Por isso agora ela pode fazer essas coisas. Vale ressaltar que isso aconteceu apenas com a Capitã Marvel. Uma curiosidade é que o seu poder foi de certa forma reutilizado por uma outra mutante, a Hope Summers, que também tem o poder de copiar poderes, porém de uma forma um pouquinho diferente. Noturno, nosso querido demônio católico, é um dos personagens mais icônicos da franquia. Uma das suas principais curiosidades é seu parentesco, afinal ele é filho de Azazel e Mística, puxando a cor de um e os poderes e aparência de outro. Mas essa não é a principal curiosidade. Aqui temos como uma curiosidade a capacidade dele de se teleportar, que na verdade é algo bem diferente do que imaginamos. Ele tem a capacidade de ir para uma outra dimensão chamada Limbo, que é uma dimensão semelhante ao inferno da Bíblia. Ele vai e volta em questão de milésimos. Isso inclusive explica a fumaça que sempre sai do seu teleporte, que é basicamente a fumaça do fogo daquela região. Uma curiosidade é que uma outra mutante consegue acessar de forma mais precisa essa dimensão e tem uma história mais elaborada com ela, a mutante Magia, irmã do Colossus. Gambit é um dos personagens mais intrigantes da saga. Desse seu jeito liso até o seu sotaque francês, ele atrai o coração de muitas pessoas, mas esconde curiosidades bem interessantes. A começar que nunca vimos o poder total de Gambit. Isso porque em determinado momento da sua história, tendo problemas em controlar os seus poderes, ele recorre ao Senhor Sinistro para realizar uma cirurgia e retirar parte do seu cérebro, diminuindo permanentemente seus poderes. Um outro detalhe importante é que ele não é francês, na verdade ele é americano de New Orleans, e por algum motivo aleatório, tem o sotaque francês. E por fim, ele morreu. Mas não por muito tempo. Afinal, ele voltou como um dos cavaleiros do apocalipse mais fantásticos, sendo a Morte, e ele fez causar terror em todos os X-Men, chegando ao ponto de conseguir controlar demônios em certo ponto da história. A Ororo, ou Tempestade, é uma das X-Men mais inspiradoras que existem. Ela tem títulos que nenhum outro possui, sendo líder dos X-Men, líder dos Morlocks, uma Vingadora, rainha de Wakanda, líder da X-Force e membro do Ciclo Interno e do Clube do Inferno. Mas sua curiosidade está no fato dela ter sido Thor em um determinado momento. Ela, em uma das suas histórias, acaba perdendo seus poderes, e então Loki cria um martelo chamado Stormcaster, algo semelhante ao Mjolnir, fazendo dela uma nova Thor, pelo menos por um período.
O Fera é um dos personagens mais inteligentes de toda a Marvel, o que por si só já é algo muito impressionante. Mas não para por aí. Ele é tão impressionante nesse aspecto que fez parte dos Illuminati, um grupo de gênios heróis que definiu que o mundo iria passar. Além disso, ele tem poder de liberar feromônios, que fazem com que as pessoas se sintam atraídas por ele. Apesar de não poder controlar isso, esses poderes são pouco utilizados nos quadrinhos. Agora, imagina uma mente dessa trabalhando para o mal. Isso também acontece. Em uma realidade alternativa, temos o Fera Negro, uma variante do Fera que acaba vindo para o universo principal da Marvel e acaba com todos os X-Men e vários outros heróis. Ele simplesmente queria ver o mundo pegar fogo. Todos conhecem a Mística, certo? Mas atualmente, quem tem usado o poder de transfiguração com maior influência é um outro personagem, o Morfo. Mas qual é a diferença entre eles? A Mística tem a capacidade de modificar as suas células, criando textura, cheiros e até mover os seus órgãos de lugar. Ou seja, ela é uma imitadora perfeita. Porém, ela tem um problema. Ela não pode criar novas células, ou seja, ela não consegue alterar sua massa. Já o Morfo é algo a mais. Ele não só consegue alterar sua massa nas transformações, mas também consegue copiar as propriedades das matérias. Ou seja, ele é capaz de se transformar em coisas não vivas, como pedra, metal e várias outras coisas. Jubileu é a personagem mais polêmica dos X-Men. Polêmica porque alguns amam e outros a acham totalmente desnecessária. Para ser sincero, até a Marvel achou ela desnecessária, tendo que criar várias estratégias para poder lidar com essa criação e torná-la mais interessante. Como curiosidade sobre ela, temos que ela foi uma das mutantes que perdeu seus poderes no dia M, mas através de uma armadura tecnológica continuou sendo uma heroína e combatendo os vilões. Após isso, colocaram ela como uma vampira, literalmente. Ela foi infectada por um vírus que a deixou como personagens vampiros. Por fim, para completar, ela ainda adotou um bebê e continua criando esse bebê até hoje, mesmo não podendo tomar sol. A Jean Grey foi a única mulher fundadora da equipe dos X-Men nos quadrinhos, e isso já é algo impressionante. Mas temos muito mais. Além do seu romance com Ciclope e o seu trisal com Wolverine, ela também teve um caso com outro personagem, o Anjo. Além disso, ela é considerada uma das mutantes mais poderosas da obra, tendo como principal arco a Força Fênix, que realmente é algo impressionante. Uma outra curiosidade é que ela teve 3 filhos, mas nunca ficou grávida. Estranho? Nathan Summers, o Cable, é filho do seu clone. Nathaniel Summers, o X-Men, foi criado pelo Senhor Sinistro em uma outra realidade por clonagem. E Rachel Summers é sua filha do futuro, sem nunca ter sido mostrado a Jean realmente grávida. Um outro recorde é que ela foi morta e ficou 14 anos fora dos quadrinhos, uma das mortes mais longas nessa mídia. Vamos falar um pouquinho do carcaju mais famoso do mundo, o Logan. Uma curiosidade é que nos quadrinhos ele realmente morre, tendo uma atitude heróica e impedindo que adolescentes sejam expostas ao adamantium durante o Projeto X. Ele acaba no final tomando um banho desse composto e morre dentro de um casulo de metal de adamantium. Uma morte muito simbólica. Outra curiosidade é que ele é papai. Sim, ele tem um filho chamado Daken, que por sinal odeia o velho. E para finalizar, a curiosidade mais inusitada é que originalmente ele apareceu como vilão do Hulk, e ele não possuía garras na sua mão, e sim luvas que continham essas garras. Finalmente, vamos falar dele, o Professor X, o mutante telepata mais forte do universo. Todos esperam feitos heróicos dele, mas eu irei falar 2 coisas que não são tão heróicas assim. A começar, que ele não é tão inocente. Ele possui uma irmã gêmea, e quando ainda estavam no útero, tentou assassinar sua irmã, a Cassandra Nova, pois ele sentiu que ela era maligna, o que realmente era, e realmente ela tentou uma vingança no futuro. E a segunda maldade do Professor X é que ele foi responsável por criar um vilão chamado Massacre, quando ele por raiva tenta invadir a cabeça do Magneto, que tinha acabado de tirar o adamantio do Wolverine. Ele acaba fundindo a sua mente com raiva e a do Magneto em uma coisa só, criando uma nova entidade chamada Massacre. E o nome do vilão já diz para que ele veio. Ele matou vários Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, ele literalmente fez um massacre na Marvel. E assim a gente finaliza a nossa lista dos X-Men. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembre que a gente sempre conta a história de filmes e séries, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado!